Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje nós estamos iniciando a leitura do livro de Marcos. Mas antes de começarmos, já vai deixando aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e não esqueça de ativar o sininho de notificação e principalmente compartilhe esse vídeo com pelo menos mais um dos seus amigos, que isso nos ajudará demais. E como de costume, pegue já a sua Bíblia, seu caderninho de anotação, não esqueça de fazer a sua oração antes de iniciarmos qualquer tipo de leitura bíblica e bora para a leitura. É isso aí, iniciando mais um livro da Bíblia para a glória de Deus. Vem comigo! Antes de iniciarmos o livro de Marcos, é muito importante que a gente venha trazer para você aqui algumas curiosidades, alguns apontamentos sobre este livro, para que nós possamos compreender os textos que a gente vai ler daqui para frente. O livro de Marcos foi escrito ali por volta do ano 55 a 65 depois de Cristo, bem diferente do livro de Mateus. Então a diferença entre os dois chega a ser ali por volta de 5 a 10 anos mais ou menos. Então nós provavelmente estamos diante do livro mais antigo do Novo Testamento. Veja só que interessante, se esse livro foi escrito por volta ali de 25 a 30 anos depois da morte de Jesus, isso mostra a capacidade que os judeus tinham de guardar todas as histórias de uma maneira oral. Pois, diferentemente de hoje, não dava para eles ficarem fazendo rascunhos não, porque o papiro, que era o papel que eles usavam naquela época, tinham valores altíssimos, bem diferente do valor que a gente paga no papel e caneta hoje. Legal, né? Marcos, também conhecido historicamente como João Marcos, não era um dos 12 apóstolos de Jesus não, viu, meus irmãos? Bem diferente de Mateus, que andou ao lado de Jesus e foi eleito como um dos 12. Marcos, ele era judeu, primo ou sobrinho de Barnabé e filho de Maria, que tinha uma casa em Jerusalém, onde os cristãos costumavam se reunir para fazer as suas orações, bem depois da morte de Jesus. Este Barnabé foi um dos primeiros companheiros de Paulo em suas viagens missionárias. Essas referências você pode encontrar ali no livro de Atos, capítulo 13, verso 2 e 3. Alguns historiadores vão dizer que a família de Marcos era de pessoas de posse, ou seja, pessoas de uma classe social mais elevada que os demais na época. No livro de Atos vai mencionar que Marcos participou da primeira viagem missionária de Paulo juntamente com seu tio Barnabé. Só que ao passar dos dias, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis para eles, situações cada vez mais precárias, ao ponto de eles não terem nem aonde dormir direito. Era uma vida sofrida e sem luxo nenhum. E parece ter sido esse o motivo que Marcos, não conseguindo se adaptar àquelas situações precárias, porque tudo aquilo era bem diferente do que ele era acostumado a viver, então ele abandonou Paulo e Barnabé na sua viagem e voltou para casa. Essas referências você pode encontrar ali em Atos capítulo 13, verso 13. Após algum tempo, Barnabé resolve trazer Marcos de volta para a missão, só que Paulo não concorda de maneira nenhuma e com isso os dois acabam tendo uma tremenda discussão e Paulo e Barnabé se separaram. E agora o companheiro de Paulo passa a ser Silas. Você encontra essas referências ali no livro de Atos, capítulo 15, verso 36 a 40. Mas, para que fique bem esclarecido aqui, meus irmãos, mesmo eles sendo homens de Deus, eles discutiam sim, porque afinal de contas, eles eram homens naturais cheios de erros e de falhas, como eu e você. Mas eles se entendiam e dessa maneira, Paulo, ao longo do tempo, vai convocar de novo a presença de Marcos, já um homem agora experiente para novos trabalhos. Isso você pode encontrar ali no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. E como no início Paulo rejeitou a presença de Marcos, provavelmente ele tenha sido discipulado por Pedro, porque Pedro vai chamá-lo de filho ali na sua carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Então, a maioria dos teólogos conclui
que tudo aquilo que Marcos escreveu no seu livro, a sua fonte de pesquisa foi extraída do apóstolo Pedro. Então, quando você lê o livro de Marcos, você está vendo todos os fatos ocorridos pela ótica do apóstolo Pedro. Diferentemente de Mateus, que queria provar exclusivamente ao povo judeu que Jesus era o Messias que haveria de vir, Marcos, ele quer provar para os judeus e também para os gentios que Jesus é o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Pois veremos ao longo da leitura que Marcos explica alguns costumes judaicos, coisa que se ele tivesse escrito exclusivamente ao povo judeu, não teria essa necessidade. Então se conclui que ele queria que quem lesse o seu livro entendesse como funcionavam os costumes de seu povo. Não dá para se precisar se Marcos chegou a conhecer Jesus pessoalmente, mas alguns estudiosos vão levantar uma hipótese que aquele jovem que saiu correndo nu quando Jesus foi preso lá no Monte das Oliveiras, ali em Marcos capítulo 14, versículo 51, pode ter sido o jovem Marcos, porque esse fato nós só vamos encontrar nesse livro. Então, provavelmente, o autor estava falando de si mesmo. E é isso aí. Depois de toda essa explicação, bora pro texto. Vem comigo. Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos já inicia a sua escrita mesclando duas profecias. A primeira de Malaquias, capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Juntamente com a profecia de Isaías, capítulo 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Versículo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Esse batismo de João, ele é diferente do batismo em nome de Jesus que nós conhecemos hoje, viu, meus irmãos? Embora o ritual é o mesmo, mas o sentido é diferente. O batismo de João é para o arrependimento, já o batismo em nome de Jesus é para os arrependidos. Verso 6. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João Batista se vestia de uma maneira bem semelhante à do profeta Elias. Dá só uma olhada. E eles lhe disseram, era um homem peludo e com os lomos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Verso 7. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Entendeu aí agora a diferença dos batismos? O de João era apenas um simbolismo nas águas, já o de Jesus é a imersão no Espírito Santo. Porém, de uma maneira invertida. Primeiro você recebe o Espírito Santo quando você aceita Jesus como seu Salvador. E depois, já de arrependido, você vai fazer o ato simbólico de descer as águas do batismo. Versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. O fato do Espírito Santo descer sobre Jesus é para que se cumprisse essa profecia. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
Veja que o Espírito desceria para identificar o escolhido, o Messias. E embora muitos não aceitem a Trindade, aqui nós vemos três pessoas divinas e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Percebeu que é o próprio Espírito Santo que leva Jesus para ser tentado? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João foi preso por denunciar o pecado de Herodes, que estava se relacionando com a mulher do seu irmão. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E quando Jesus se refere ao tempo cumprido, ele está dizendo que as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo nele. Versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse Simão em questão é Pedro, e eles largaram tudo imediatamente porque eles viram em Jesus todas as características do Messias, e para eles era uma honra gigantesca poder ser um escolhido do Messias. Verso 19. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Percebe aqui que Zebedeu, juntamente com seus filhos, tinha uma equipe de pesca? Então nós vemos que pelo menos Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, a qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Em algumas outras traduções, ao invés de prender, você vai ler destruir, porque todos os demônios sabiam que isso só ocorreria no dia do juízo final, aonde eles vão ser lançados no lago de fogo. E veja que interessante que são os próprios demônios que vão dar o testemunho de quem é Jesus na presença de todos que estavam ali. Versículo 25. Mas Jesus o repreendeu dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam ao ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu celere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Ao que parece aqui, meus irmãos, eles nunca tinham presenciado uma coisa tão fantástica como essa. Por isso a surpresa deles de ver a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tocou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Este Simão, como nós vimos, é Pedro, e é nesse versículo que você descobre que Pedro era casado. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus proibia que os demônios ficassem anunciando quem ele era. Mas aqui também nós aprendemos que nós não devemos dar ouvidos, muito menos ficar conversando com demônios como muitos fazem hoje em dia, não.
Porque a realidade é que nós estamos lidando com anjos caídos, de uma capacidade mental muito superior à nossa. É por isso que a palavra nos instrui que ele é o enganador e também o pai da mentira. Verso 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus veio para pregar e mostrar o caminho da salvação, principalmente para o povo de Israel. E aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Esta referência sobre a lei de Moisés era um ritual de purificação dos leprosos, que você pode encontrar ali no livro de Levítico, no seu capítulo 14, do verso 1 até o 32. Jesus diz a ele para não dizer nada a ninguém a respeito do milagre, apenas para ele se apresentar ao sacerdote, que depois de todo o processo, o próprio sacerdote daria testemunho a todos que aquele homem estaria limpo, não trazendo para ele nenhum tipo de questionamento sobre o milagre que ele recebeu de Jesus. E também por esse motivo aqui, verso 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Viu aí? Esse também era um dos motivos que Jesus não queria que se propagasse os milagres que ele estava fazendo, porque o povo naquela época estava tão necessitado de milagre que qualquer cidade que Jesus colocasse os pés virava um alvoroço. E com isso, Jesus precisou se afastar, ficando em lugares mais desertos sem tantas pessoas, mas mesmo assim o povo ficava sabendo onde Jesus estava e ia até lá. Vemos então que o evangelho precisava ser pregado por todo Israel, mas o fato de Jesus fazer milagres estava trazendo problemas para o seu ministério, onde o foco central estava na mensagem pregada. Exatamente o que ocorre nos dias de hoje, onde muitos correm somente atrás do milagre e a palavra de Deus vai ficando desprezada. E é por isso que nós estamos aqui para trazer para você a leitura da palavra de Deus na íntegra e com entendimento. E é isso aí, chegamos ao final do nosso primeiro e importante capítulo, mas se por acaso você ainda ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai responder, tá bom? E se esse vídeo foi importante para você, então já vale aí pelo menos o seu like e a sua inscrição. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, você não faz ideia de como isso nos ajuda. Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, no próximo capítulo.